Audiobook, Jus Resumos. Processo Penal, Aula 9. Desvendando a competência da Justiça Federal em casos criminais. Olá, apaixonados pelo direito. Sejam muito bem-vindos de volta ao Jusemos. Na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo sobre competência criminal, focando especificamente em diversas questões complexas e relevantes envolvendo a Justiça Federal. Vamos analisar a competência da Justiça Federal em relação a conselhos profissionais, crimes do Estatuto do Desarmamento, crimes praticados contra ou por servidores públicos federais, crimes ambientais, crimes contra a fé pública, contravenções penais e atos infracionais. Além disso, exploraremos o conceito de crimes à distância previstos em tratados internacionais e algumas observações importantes sobre a definição de navio e aeronave para fins de competência. Preparem-se para mais um mergulho no fascinante mundo do direito processual penal. A competência da Justiça Federal em matéria criminal é um tema que frequentemente gera dúvidas. Vamos analisar alguns pontos específicos. Conselhos profissionais e OAB, e os conselhos profissionais em geral possuem natureza de autarquias federais, e a OAB é considerada uma autarquia sui generis. Em razão de sua natureza jurídica federal, ambos se submetem à jurisdição da Justiça Federal. Crimes do Estatuto do Desarmamento, e a regra geral é que a competência para julgar crimes previstos no Estatuto do Desarmamento é da Justiça Estadual. No entanto, a competência será da Justiça Federal se houver uma situação de transnacionalidade do delito, de envolvimento de mais de um país, ou se o crime atentar contra bens, serviços e interesses da União. Crime praticado contra servidor público federal, na súmula 147 do STF, originada do caso da chacina de Unai, estabelece a competência da Justiça Federal para crimes praticados contra servidor público federal no exercício de suas funções. Se o crime for praticado por servidor público federal, é necessário que o delito guarde relação direta com o exercício da função para atrair a competência federal. Crimes contra o meio ambiente, e a competência para julgar crimes ambientais não é automaticamente da Justiça Federal. É necessário verificar se o delito atinge bens, serviços e interesses da União. A jurisprudência exemplifica algumas situações que atraem a competência federal, como extração ilegal de recursos minerais em áreas da União, pesca em período de defeso no mar territorial, destruição de floresta de preservação permanente em unidade de conservação federal, pesca proibida em rio que faz divisa entre estados, manutenção em cativeiro de espécies em extinção, quando envolver compromissos internacionais. Crimes relacionados a organismos geneticamente modificados, em certos casos. Parcelamento irregular do solo urbano em áreas federais e crimes ambientais de caráter transnacional envolvendo fauna e flora protegidas por acordos internacionais. A regra geral é a competência da Justiça Estadual. Crimes contra a fé pública. A definição da competência em crimes de falsificação de documentos públicos federais é complexa. Se o agente apenas falsifica o documento, a competência será determinada pelo ente responsável pela confecção, TES, Justiça Estadual se for RG emitido pela SSP Estadual. Contudo, o STJ possui um precedente de 2022 que relativiza essa regra, entendendo que, mesmo sendo o órgão de confecção federal, deve-se avaliar se o interesse lesado é público ou particular. A competência federal só se justifica se o interesse atingido for público federal. Se o indivíduo usa documento falso, a competência será da justiça que o órgão onde o documento foi apresentado está submetido, súmula 546 do STJ. Se a pessoa falsifica e usa o mesmo documento, o uso é considerado mero exaurimento do crime de falsificação, prevalecendo a regra da falsificação. Por outro lado, se a falsificação é utilizada como crime-meio para a prática de outro crime, crime-fim, a competência será determinada pelo crime-fim. Contravenções penais. Conforme a súmula 38 do STJ, a competência para julgar contravenções penais é da Justiça Estadual,
salvo se houver conexão com algum crime federal ou se houver foro por prerrogativa de função em âmbito federal. Atos infracionais. A competência para julgar atos infracionais praticados por adolescentes é sempre da Justiça Estadual, especificamente das varas da infância e da juventude. Em relação aos crimes à distância previstos em tratado ou convenção internacional, a competência da Justiça Federal é clara, abrangendo exemplos como tráfico internacional de drogas, armas e pessoas, transferência ilegal de crianças ou adolescentes para o exterior, pornografia infantil e pedofilia pela internet de acesso público, racismo por meio de sites de amplo acesso e compartilhamento ilegal de sinal de TV por assinatura via satélite ou cabo, card share. Observações finais importantes. Um balão não é considerado aeronave para fins de competência, pois não possui capacidade de se sustentar e circular no espaço aéreo de forma autônoma e, geralmente, não possui motor. Para fins de competência da Justiça Federal em crimes cometidos a bordo de navios, é necessário que a embarcação esteja em deslocamento internacional ou em potencial deslocamento para tal. Já em relação às aeronaves, essa exigência de deslocamento não se aplica. Nesta aula, aprofundamos nosso entendimento sobre a complexa questão da competência da Justiça Federal em matéria criminal, analisando diversos cenários específicos e importantes entendimentos jurisprudenciais simulados. Compreendemos as nuances que definem a competência federal em relação a conselhos profissionais, crimes do Estatuto do Desarmamento, delitos envolvendo servidores públicos, crimes ambientais, contra-fé pública, contravenções e atos infracionais. Além disso, exploramos o conceito de crimes à distância e as distinções entre navios e aeronaves para fins de competência. Este conhecimento detalhado é fundamental para a prática jurídica e para a correta identificação do juízo competente em cada caso concreto. Se este conteúdo foi valioso para você, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para continuar aprofundando seus estudos em direito processual penal. Deixe suas dúvidas e comentários abaixo. Até a próxima aula, e sigam firmes na busca pelo saber jurídico.